O jogo moderno hoje ele é conceitual, ou seja, ele depende muito dos jogadores, mas depende muito mais do treinador hoje do que dependia antes. Um jogo que era jogado em 70 metros, hoje é jogado em 30, 35 metros. Então, quer dizer, os espaços são bem menores em campo hoje. Os conceitos e princípios e comportamentos táticos do jogo, cada qual na sua definição, cada qual no entendimento que merece, eles são as grandes estrelas hoje do jogo moderno. Então não se faz um jogo, por exemplo, sem compactar, não se faz um jogo sem marcação pós-perda, não se faz um jogo sem linha alta, não se faz um jogo sem troca de passes sequenciais, não se faz o jogo hoje sem o jogo posicional para atacar e para defender, o jogo posicionado, a organização posicional para defender e para atacar. Então isso tudo são conceitos, são princípios em que você precisa estar bem ensaiado. Quando você entra, você tem uma coreografia de um corpo de balé, por exemplo, você, vamos supor, 15 artistas, 15 bailarinos. Você precisa de 4, 5, 6 meses para ensaiar uma coreografia, um espetáculo, né? E olha que você não tem adversário. Exatamente. E olha que você não tem a chuva caindo. E olha que você não tem a bola para você lidar com ela. Você tem ali a sincronia de movimentos e tal. Então você imagina o futebol onde está sendo jogado com a interferência dos princípios. Precisa de ensaio, precisa de tempo. E o futebol brasileiro tem treinadores com média de 1 mês, 2 meses de trabalho. Então o jogo fica... Quem sofre com isso? O jogo, os treinadores, os jogadores, né, os clubes. Mas o jogo perde qualidade. Então, quando você não tem consistência do trabalho, quando você não tem permanência de um trabalho, para um jogo que hoje depende muito dessas combinações coletivas, dessas manobras coletivas mais abrangentes, né? E só para fazer um paralelo e dizer o porquê que o jogo é tão difícil, sempre foi e hoje está ainda mais, que antes o campo era maior e os confrontos eram mais individualizados. Então você tinha tempo para recuperação. Se você pegar um vídeo, como eu tenho vários, né, que eu ministro muitas aulas e tal, quando você pega um vídeo dos anos 80, de grandes clubes brasileiros, de seleção até, e de seleções estrangeiras, você vê uma rotação muito baixa, você vê espaços muito grandes. E a velocidade, né? A velocidade do jogo, intensidade e tudo. Então você tinha o jogo mais entregue aos jogadores. Hoje o jogo é entregue mais ao treino, o treino das ações coletivas, ao modelo de jogo que é obra do treinador. Né? Então, assim, então o jogador não é importante hoje. Continua e sempre continuará sendo a figura ímpar, porque é o protagonista, mas só que sob outra concepção. A concepção de ser um executante de tarefas. Ele não é aquele número 11 que joga na ponta esquerda e que só fica ali, não. Ele é o número 11, 7, 8, 10, 5, 4, 3, 2, o que for, que executa algumas funções para que o todo funcione. Então, nesse aspecto, para você combinar tanta coisa, você precisa de muito tempo, precisa de uma cultura de jogo, nós não temos ainda, infelizmente. Então, por isso, o jogo fica muito suscetível ao acaso, né? Nossa, uma definição bem clara, porque tem muitas pessoas que falam, naquela época era melhor de assistir o jogo. Hoje está muito robotizado, esse jogo muito tático, e essa explicação é perfeita. A questão mesmo do espaço, a velocidade do jogo, porque você for pegar em outras áreas, né, como exemplo, não que no passado era melhor ou pior do que hoje, é diferente. É assim como carros, né? Hoje a gente sabe que um Fusca dos anos 70 era um carro que tinha muita potência, era o melhor carro da época. Hoje o Fusca, ele ainda existe. Ele não perdeu a sua funcionalidade, mas os carros de hoje que têm maior potência não são esses, né? Então muda. A estrutura na vida muda, no futebol também muda. E a individualidade do atleta, que talvez muitas pessoas acham que foi perdida. Aquela magia, aquela habilidade. Hoje você não vê mais dribles do futebol. Tem muita gente que fala isso. Mas a individualidade, talvez ela se aflora, é o diferencial, a partir
de uma boa organização tática. Exatamente. Seria isso? Isso também. Agora, nós perdemos, concordo que nós perdemos um pouco do drible individualizado, apesar de os jogadores diferentes continuarem tendo espaço e sendo destaques, Vinícius Júnior, Rodrigo, Neymar, Messi, vai vendo aí esse monte de jogador, Mbappé, e o Brasil com esse monte de atletas de qualidade aí, ou atacantes, e que tem o poder individual. Mas nós substituímos, num jogo moderno bem jogado, o drible individualizado, 1 contra 1, nós substituímos para o drible coletivo. E o drible coletivo depende sistematicamente da troca de passes. Então, 2, 3, 4, e até chegar o número, ou a escala de 11 jogadores, você consegue programar dribles. Então, assim, um jogo de posse de bola, onde tem jogo posicional, organização de posicionamento, e que tenha passes verticais, ou seja, você tem objetivo em direção ao gol. Então você tem uma troca de passes que você quer chegar ao gol adversário. Então você consegue, as melhores equipes do mundo fazem isso brincando, né? Você tem dribles coletivos de 11 peças maravilhosas, até o goleiro costuma participar. Sim, nós tivemos aí um goleiro brasileiro fazendo assistências no Manchester City, fazendo assistências maravilhosas. 2 ou 3 gols do Manchester City ano passado foram de passes do nosso goleiro, do goleiro brasileiro titular do time do City. Então, assim, você pode... Agora, tem os dribles coletivos também, que são feitos por 2, 3 jogadores. Então, aquela individualidade foi substituída, ou deve ser substituída, por troca de passes, por envolvimento, triangulações, né? E o jogo emblemático, né, que ficou e que vai ficar na memória da comunidade do futebol mundial é o jogo do Barcelona do Guardiola, né, que inclusive teve o jogo das triangulações, né, dos triângulos, que eu fiquei pelo menos uns 3 anos tentando descobrir como é que se fazia aquilo, mas aí você chega à conclusão que você aproxima a equipe, você tem o objetivo do gol adversário, faz trocas de passe com confiança, você vai ter triângulos aos montes, desde saída de bola com o goleiro. Então não tem aquele negócio de você ficar pondo cone, fazendo triângulo com obrigação no campo, não. Você aproxima a equipe, tem o objetivo de andar com a bola para frente, em troca de passe, e bem distribuído em campo. Então eu falei aqui 3, 4 princípios, em que se você executá-los, você faz quantos triângulos você quiser, e até losangos também, e até quadrados, você faz todo quanto é tipo de figura geométrica, você faz com a troca de passes, né? Eu costumo dizer que quando você treina o jogo de posse, você cria a possibilidade de infinitas jogadas, né? Então, antigamente a gente ficava ensaiando uma jogada durante muito tempo e os jogadores praticamente tinham que fazer aquela jogada. Hoje não, hoje você desenvolve o conceito da posse e você deixa que o jogo flui e que saem várias jogadas. O estímulo, né? O treino ali vai estimular que outras situações aconteçam, né?